do Coritiba sobre essa suposta virada de chave depois da vitória no Clássico Atletiba. Diga lá, Ale. É isso que o Coritiba espera, né? O Thiago Kozlowski falou bastante disso. Só deixa eu pontuar antes uma informação que o Coritiba acabou de soltar. Que o Coritiba informa que a partir das imagens do circuito interno de monitoramento do Couto, né, das câmeras, conseguiram identificar o autor o Coritiba escreve supostos atos racistas no último domingo. Tô lendo a nota, não foi suposto. Ele imitou um sinal de macaco, o torcedor. Tá identificado, as imagens foram encaminhadas para a DEMAF para adoção das providências cabíveis. E o clube informa que reitera seu repúdio, né, a todo e qualquer ato de racismo e discriminação. As condutas são inaceitáveis e incompatíveis com os valores e a história do clube. Então a nota do Coritiba saiu agora, não faz nem 10 minutos. Então agora a gente já temos a informação que o Coritiba identificou o torcedor e encaminhou as imagens e também a identidade do torcedor para a DEMAF, que vai tomar as medidas cabíveis. Sobre o campo de jogo, né? O Thiago Kozlowski bateu muito nessa tecla na coletiva de imprensa após a vitória diante do Atlético, que essa vitória poderia servir como um divisor de águas para o Coritiba, para que enfim consiga brigar para fugir do rebaixamento. O Coxa que agora tem 10 pontos de diferença para o Goiás, primeiro time fora da zona de rebaixamento, com o complemento da 25ª rodada na noite de ontem. Vamos ouvir o Thiago Kozlowski. Pode ser sim um divisor de águas, né? Eu acho que nós achamos uma maneira de jogar bem legal, né? Lógico que dentro dessa maneira de jogar vão existir variações dependendo do adversário, né? Agora nós temos um jogo dificílimo contra o Atlético Mineiro lá em Minas, né? Então nós temos que estudar o Atlético e entender como nós vamos proceder lá. Mas assim, é um alívio, né, cara? Porque você vem de uma sequência dura de derrotas, né? Como eu volto a repetir, derrotas que às vezes foram... Realmente nós merecemos perder pelo nosso comportamento, mas principalmente alguns jogos que a gente não merecia perder, muito pelo contrário, fizemos tudo para ganhar, né? Então hoje eles tiveram o comportamento de jogos anteriores, a organização de jogos anteriores, mas aí a vitória veio, e principalmente num clássico, né, que é o nosso maior rival, que com certeza é um divisor de águas. Eu espero que nas próximas partidas a gente mantenha esse nível de concentração, esse nível de organização, independente de quem jogar, para que a gente comece a somar os pontos. Então a previsão que eu faço é jogo a jogo. Eu não posso ficar pensando lá na 38ª, mas eu tenho que pensar assim no Atlético agora. Acabou, o Atlético Paranaense passou, agora tem que pensar no Atlético Mineiro e tentar fazer um grande jogo lá para que a gente saia com resultado positivo. O Kozlowski também ressalta a mudança de atitude no clássico, já que o Coritiba foi mais intenso, conseguiu um nível de concentração maior e não tomou gol. Desde a vitória contra o Fluminense isso não acontecia, 8 jogos, as 8 derrotas seguidas, e ele disse que os jogadores estão começando a entender o que é o Coritiba. Semana de clássico com certeza é uma semana diferente, né? Você jogar contra o seu maior rival é uma situação que já por si mesmo ela já muda o contexto, né? Mas quando eu falo da atitude, é que assim, as pessoas elas têm que entender, principalmente os jogadores que estão chegando e jogadores que aqui estão, eles têm que entender o que é jogar no Coritiba. O que é jogar no Coritiba. Se você pegar a nossa história, o Coritiba ele nunca foi uma equipe de toques refinados. Nós tivemos jogadores com isso, né? Alex, Ademir Alcântara, enfim, nós podemos ir, Pachequim, enfim, ir para trás, né? Mas sempre foi uma equipe de luta, de garra, dos 11 jogadores dividindo todas as bolas, uma equipe aguerrida. Isso sim é o Coritiba, e assim que sempre foi a nossa história, foi escrita, né? Nos momentos de dificuldade, a equipe se agigantava, a torcida vinha junto. Então eles têm que entender que o Coritiba é assim, né? Então em alguns momentos nós perdemos isso, né? Nós tentamos jogar de uma forma diferente do que é o Coritiba, né? Os resultados mostraram, e aí durante a semana nós tivemos várias reuniões, né? Principalmente por ser um jogo contra o Atlético, né? E era uma situação que hoje a coisa tinha que mudar, né? Então nós viemos muito decidido a fazer essa virada de chave, e eu espero que esse comportamento seja mantido, independente de você ganhar, perder ou empatar. Mas quando você entrega tudo em campo, eu tenho certeza que, independente do resultado, a nossa torcida, a nossa diretoria e nós, enquanto profissionais que trabalhamos aqui, vamos sair com a sensação de dever cumprido. É isso que eu espero deles daqui em diante. O treinador do Coritiba também falou sobre o papel da diretoria, né? A importância da diretoria mantê-lo no cargo depois das 8 derrotas. Lembrando que ele assumiu interinamente, o Coritiba venceu 3 partidas, empatou uma. Ele foi efetivado com contrato até o final do ano que vem. E aí veio a sequência de 8 derrotas, vieram as derrotas. E ele falou que se fosse em outro cenário, a diretoria, né, de outros clubes teria demitido o treinador após a 3ª, 4ª derrota. Por isso, elogiou o trabalho feito pela SAF do Coxa. É importante ressaltar que a nossa diretoria ela nos dá o suporte, né? É isso que eu falo que é o case diferente, né? Porque em qualquer equipe do Brasil, em qualquer situação normal, eu não estaria aqui falando com vocês hoje.
entendeu? Não estaria, né? Porque infelizmente o Brasil ele é um triturador de treinadores, né? Você dura 3 jogos nas equipes, né? E por você às vezes pegar um trabalho num trabalho andando, é muito difícil, principalmente num campeonato de Série A, você já impor o seu modelo, a sua forma de jogar, principalmente você colocar um modelo de gestão, né, que o Coritiba vem implementando, a gestão fora do campo com a gestão dentro do campo, né? Então esse suporte da diretiva ele foi muito importante para a gente, né? Para mim enquanto profissional da área, para minha comissão e também para os jogadores, né? E aí quando você tem uma sequência, independente do resultado, as situações começam a mudar, né? Se você pegar as equipes que ganharam nos últimos anos, e eu chamo a atenção para o Red Bull, para o Fortaleza, que são equipes que são SAFs e estão tendo resultados. Um dos grandes segredos foi a manutenção da equipe técnica, a manutenção da maneira de jogar, né? E aí sim, ano após ano, você vai reforçando isso, trazendo jogadores pontuais em cima da maneira de jogar, né? E aí você vai colhendo os resultados. Só que, infelizmente, na nossa cultura do futebol brasileiro, se você perde 2 ou 3 jogos, a culpa sempre é do treinador, né? Então a gente espera que mais diretores, mais presidentes, como a gente está tendo aqui, venham para o futebol brasileiro, porque se eles entenderem que a culpa não é de A ou B, não é da situação técnica e sim de um contexto que a gente pode mudar, eu tenho certeza que os clubes brasileiros vão começar a revelar mais jogadores, vão ter jogos melhores, porque as equipes vão estar melhores treinadas, e não no achismo, no empirismo, naquela situação do resultado você troca, você patina e não sai do lugar. Então eu espero que o Coritiba seja um case nesse sentido, assim como as outras equipes vêm fazendo agora. Deu uma moral o Coritiba, né? O Coritiba mostrou muito mais confiança, o técnico mesmo na coletiva de imprensa estava mais tranquilo, falou bastante, inclusive tinha bastante gente na coletiva. E antes de devolver para vocês, uma última informação sobre aquele caso dos torcedores, né? Que teve o ato de racismo no Couto contra a torcida do Atlético e o outro que jogou um copo com urina, né? Na torcida do Atlético também. A Mari Becker informa que conversou com o delegado da DEMAF agora e ele informou que já foram identificados e interrogados na DEMAF. E amanhã teremos uma coletiva para informar quais serão as decisões. O cara que atirou o copo contendo urina e o cara que fez os gestos, né, imitando um macaco no Couto Pereira. Mas na verdade foram 2 imitando o macaco. Tem um que aparece no vídeo com moletom verde e um outro de camiseta branca que também faz o mesmo gesto. Tem que punir os 2. Tem que punir todos os que fizeram. Que nunca mais vão pro estádio. Espero que eles sejam... Pode entrar no estádio. O cara que se comporta... Pô, você se forem sócios, que o Coritiba anule os sócios deles. Naturalmente eles não vão ser presos porque eu creio que sejam réu primário, né? E tal. Então que paguem uma boa multa. Uma ótima multa que mexa com o bolso pra que nunca mais faça algo tão retardado quanto isso. Não, e tem que proibir de entrar no estádio. Pô, o cara vai lá, ele enche um copo de urina e joga numa outra pessoa. Pô, um cara desse não tem educação pra conviver em sociedade. Vai muito assim combinar. Como esse cara aí da informa que os dois, lá, né? Os dois que fizeram a gente na imagem tá vendo ali, ó. São 2. É o de moletom verde e o de branco também. Eu tinha visto esse vídeo, mas não tinha reparado. Eu não tinha reparado. E a Mari informa que falou com o DEMAF, né? Que foram os 2, inclusive. E mais aquele... Isso, que jogou o copo da urina. Exatamente. Então esses aí tem que pagar, porque o crime não é coisinha de né? É inafiançável esse crime de racismo, entendeu? É verdade. Esses caras têm que ficar lá no chilindró, né? Ver o sol nascer quadrado por um período que vai ser a forma que eles vão ser educados pela sociedade, né? Galera coxa participando por aqui, o Daniel Barbosa. O problema é quando o Thiago mexe no segundo tempo. O Moisés de Castro. Será que o coxa é tão ruim ou estava mal treinado? Veremos daqui pra frente. Com a gente participando também, o Marcos Vinícius Gusso. Tomara que o Thiago estude bem e não faça invenções, porque ele é técnico de futebol e não inventor. O Diego Corretor, 7 vitórias e 2 empates. Tá falando que mais 23 pontos ele acha que o Coritiba consegue escapar. O João Vitor Alves também fala, se ganhar 9 jogos, escapa? Se ganhar 8, escapa, pelas minhas contas. Porque daí chega a 41. Eu tinha feito a conta, já esqueci. 17 com 21, 38.
Não, 21 não, né? 24. São 8 vitórias, 24, 43. Não, nossa, tô ruim de conta hoje. Jornalista. 41. Meu Deus, sai seu dedo. Não, pega o corte dele falando que era bom de matemática e não sei o quê. 41, pô. Cristiano 38, depois falei 43, 41. Mas eu já me corrigi Cristiano rápido. Fernandes você viu, né? por aqui, boa tarde, meus Usou a amigos. calculadora. 8 vitórias, é o que basta. Com a gente também o Guilherme Dantas, falando que ele acha que agora tem que ter pés no chão, programar o ano que vem, não dá pra se iludir com a situação que o Coritiba tá. Então, pro Guilherme Dantas não consegue escapar. Teve um amigo do no chat aí rebaixamento. que mandou que achava que 23 pontos salvava, né? Mais 23 no caso, né? 7 vitórias, 2 empates. Chega a 40, né? É que depende muito de como vai ser o campeonato, de quantos os outros times vão começar a render ou então. deixar de render da parte de baixo da tabela, principalmente. É difícil. Mas você vê, o Coritiba, nesse momento, é o que eu falo do negócio do aproveitamento. Coritiba, nesse momento, tem 22% de aproveitamento. O Goiás, que está lá fora da zona do rebaixamento, que é o primeiro time que tem que ser ultrapassado, tem 36% de aproveitamento, né? Então, ou seja, 14% melhor o aproveitamento do Goiás do que o do Coritiba. Então, para o Coritiba igualar esses 36%, ele tem que fazer um aproveitamento de 70% a 80% nesse momento, para você fazer a média, né? Entendeu? O Coritiba, então, precisa fazer um aproveitamento de time que está disputando o título. Sim. Nesse momento, para sair da zona do rebaixamento. Mas a gente tá falando a mesma coisa, só que a gente tá projetando pontos. Mas então... Porque vencer 8 é inimaginável para um time que venceu 4 até agora. Mas eu penso no seguinte... 8 de 13, né? Só faltam 13 jogos. Mas o que eu acho é o seguinte, você fala assim, tem que ganhar 8 de 14 jogos. Parece que é fácil. Agora você olha o aproveitamento. Já perde 2 seguidos, já time que acabou tem qualquer chance, qualquer 22%, probabilidade. um time que tem 22% de aproveitamento. O América tem 24% de aproveitamento. Você acha que um time que está num aproveitamento desse, em 25 jogos, nos próximos 13, ele vai ter um aproveitamento de 80% contra os mesmos adversários que ele está enfrentando no campeonato? É muito difícil. Entende? E essa que é a realidade. Entende? Não adianta vender uma ilusão que tem 14 jogos, é só ganhar 7. Pô, só ganhar 7. Vai ganhar de quem 7 jogos? Ganhou o clássico, né? Não, mas a gente falou do clássico aqui, né? O Coritiba foi o campeão do Atletibão 2023, né? Ele ganhou o campeonato particular contra o Atlético no saldo de gols. Isso. Empatou uma, perdeu outra de 3-2, ganhou outra de 2-0. Pelo saldo de gols, ele foi melhor do que o Atlético no ano, né? Mas assim, isso aí esquece o Atletiba. Entende? O Atletiba que não foi dá bom pra esquecer, assim. Porque o Atletiba serve de... Não, mas assim... de base pra combustível. Pois mas o Atletiba é um jogo diferente, os caras entraram, porque se eles tivessem entrado nesses 8 jogos que perderam, igual entraram no Atletiba, eles não tinham perdido os 8. E agora, como é que vão entrar em campo nos próximos 8 jogos, com o mesmo espírito do Atletiba ou não? Ganhamos o Atletiba, pronto, já fizemos a nossa parte, entende? Então, faltou até agora ao time do Coritiba justamente isso, ter esse espírito que jogou domingo, entende? Domingo foi um jogo de superação, os caras, o Thiago falou aí. Por isso que eu falei que pode ser agora, um combustível para o Coritiba ter vencido esse Atletiba. Assim como pode criar algo positivo para o Atlético, tendo perdido o Atletiba pela forma como foi. Rodalco, depois daquela sequência de 4 jogos lá, 3 vitórias e 1 empate, falou-se exatamente isso. Claro. O combustível que a gente precisava. O time estava sem ganhar até a 12ª rodada. Ganhou do Goiás, ganhou 3 partidas. América e Fluminense. Ganhou esses 10 pontos em 12 disputados. Agora vai, né? Lembra? Aí foram 8 derrotas.